Gravação. Já retomamos. Bora então para a segunda parte da nossa aula. Agora na segunda parte da aula, lembrando que para vocês vai a lista, né? Nós vamos falar um pouquinho, já falamos um pouquinho sobre o ponto de equilíbrio, o chamado ponto de equilíbrio e equilíbrio financeiro. Deixa eu ver se já estamos gravando. Já estamos gravando. Equilíbrio financeiro é o ponto em que o lucro cobre única e exclusivamente, ou melhor, a receita cobre única e exclusivamente todos os custos. Aí a gente tem o chamado equilíbrio financeiro. Não é o ideal, mas às vezes o equilíbrio financeiro é o desejável, tá, gente? No momento de crise, no momento de queda de demanda, para quem trabalha na indústria de concreto também, no inverno, por conta da chuva, no inverno e no auge do verão, por conta da chuva, se vende menos concreto. Então a meta é sempre manter o mínimo que você precisa para a cobertura dos custos. Então isso é extremamente importante. Compartilhar a tela com você para nós vocês para nós voltarmos. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom do meu PDF aqui. Melhorou um pouquinho, gente? A resolução? Já é possível para vocês lerem Melhorou. aqui. Ver se dá para aumentar um pouquinho sem tirar nada da tela aqui. Foi. Tcharam, tcharam. O que nós veremos agora, ainda voltando a... Nós vamos estudar tudo isso. Ainda voltando à parte de equilíbrio financeiro, ó, a análise custo, volume e lucro, também conhecido, ponto de equilíbrio, a formulazinha que nós já fizemos. Agora a gente vai falar um pouquinho de alavancagem operacional, certo? Ou grau de alavancagem operacional. Esse grau de alavancagem operacional já é técnica, tá, gente? Vou mostrar algumas técnicas para vocês de melhorarem a operação de uma empresa, tá certo? O custo operacional envolvendo diretamente o lucro. Então vamos ver primeiro o conceito aqui do que é essa alavancagem operacional. Vendo essa alavancagem operacional, a gente volta a falar de custo fixo e vamos dar uma olhadinha na lista de novo, tá? Então vamos lá. Essa parte conceitual, a medida da alavancagem operacional revela como uma alteração no volume de atividade. Vou tentar aumentar então o volume de atividade. Vou tentar aumentar a atividade da minha empresa. Como é que o aumento da atividade, ou seja, a produção, influi sobre o resultado operacional? Resultado operacional também é tido como lucro bruto, tá, gente? Resultado operacional é sinônimo de lucro bruto. Resultado operacional, lucro bruto da empresa. A quantificação desse impacto, segundo a SAF-Neto 2003, no final tem a referência bibliográfica, vocês conseguem os artigos originais de onde saiu isso, é feita pela medida do grau de alavancagem operacional, GAL. A expressão é dada a seguir. Olha o GAL, como é que ele é calculado. Ó. Porcentagem de variação do lucro, então aqui em cima vai uma porcentagem de variação no volume de atividade. Ó. Então, porcentagem de variação do lucro sobre porcentagem de variação no volume da atividade. Já já a gente vai ver da onde saem esses dois valores. Antes eu só tenho que mostrar algumas coisas para vocês, voltando lá na parte matemática da coisa. Ó. Observem que, usando esse exercício como referência, deixa eu aumentar o zoom dele para que seja possível vocês lerem aí também. A gente estava em 250, então acho que até 250 ele aguenta aqui sem sair da tela. Vamos ver. Não, 240, será que ele fica inteiro na tela? Fica, ó. Olha aqui, 240 deu. Vou puxar um pouquinho para o lado aqui. Era esse exercício que nós estávamos estudando, ó. Vamos ver o seguinte. Observem que no exercício nós obtivemos o seguinte, ó. Nós obtivemos que o ponto de equilíbrio, a quantidade mínima a ser produzida,
era de 1,07 toneladas. E nós vimos que a quantidade máxima, vou colocar um M maiúsculo aqui para identificar a quantidade máxima, era de 4,33 toneladas. Observem o seguinte, isso é a quantidade mínima e a quantidade máxima produzida. E se eu perguntasse para vocês, ao invés de quantidade de peças que eu preciso para obter o máximo lucro, se eu tivesse perguntado a vocês qual é o meu lucro máximo? Olha, é diferente, grana. Qual o máximo que eu consigo lucrar? Para obter o máximo que eu preciso lucrar, lembre-se que a função custo marginal é só para que eu faça um estudo sobre a função lucro. Então, não vamos confundir a função lucro com a função lucro marginal. Daquele exercício especificamente, a função lucro foi dada por menos 3x ao quadrado. Vou tentar lembrar de cabeça. Se vocês lembrarem também eu errar aqui, me corrijam. Mais 26q menos 15. Opa, aqui não é x não, se está em função de q, aqui deve ser o q. Ó, menos 15. Essa era a função lucro. Nós utilizamos a função lucro marginal para analisar o lucro máximo, ou lucro peça por peça, tonelada por tonelada vendida. Não o lucro acumulado de todas as toneladas que foram vendidas. Essa função aqui era diferente, era menos 6q mais 26. Agora eu quero saber qual é o meu lucro máximo. A quantidade máxima de peças, de toneladas para lucrar é 4,33. Na hora em que eu produzo 4,33 toneladas, qual é o meu lucro? Para isso eu utilizo essa função aqui. Lembrando que o lucro marginal, que é a que eu não vou usar por enquanto mais, ela é obtida só para eu obter o lucro máximo. Então, para obter o valor do lucro, não é essa que eu uso. Para obter o valor do lucro máximo, é essa daqui. Então, qual é o meu lucro máximo? Para obter o meu lucro máximo, eu terei de fazer o seguinte. Ó, deixa eu só apagar essa parte aqui de baixo, que é o lucro marginal. Para obter o valor do meu lucro, basta eu aplicar essa função lucro em 4,33. Eu quero saber meu lucro quando eu produzo Q, 4,33 toneladas. Basta em todos os lugares que está Q, eu substituir por 4,33, ou seja, menos 3 que multiplica 4,33 ao quadrado, mais 26 vezes 4,33 menos 15. Daqui eu vou obter o lucro para 4,33 toneladas. Fazendo 4,33 toneladas, qual é o meu lucro? Calculadoras em mãos e vamos lá, ó. Digita direto, menos 3 vezes 4,33 ao quadrado, mais 26 vezes 4,33 menos 15. Diretão, pode digitar tudo direto na calculadora. Ó. Deu 41,33. Esse é o meu lucro máximo, ó, 41,33. E de fato, ó, lembra lá da função lucro? Se eu produzia uma, dava um valor. Se eu produzia duas, dava outro. Se eu produzir 4,33, o meu lucro será de 40. Lucro bruto, tá, gente? Lucro bruto. 41,33. Esse é o valor do meu lucro máximo. Lembrando que o lucro mínimo, o lucro será igual a zero. Professor, peraí, eu fiquei confusa. Então, esse 41,33 é o bruto? Lucro bruto.
Lembra que depois desse valor, para que eu obtenha o lucro líquido, e aí terão exercícios pedindo isso, então a próxima aula, não faltem, será ainda mais aprofundada. Para eu obter o lucro líquido, quem é lucro líquido? Lucro líquido, ele é lucro bruto, ou simplesmente bruto, em função da quantidade produzida, né? Menos as despesas. Isso a gente vai entrar depois, falaremos de lucro líquido depois. Calma que agora a gente não vai falar de lucro líquido. Isso eu só queria mostrar para vocês, para mostrar, eu sei a quantidade máxima que eu preciso produzir para ter o lucro máximo. A outra pergunta que vem na sequência é, mas de quanto é o meu lucro máximo? Então nós podemos afirmar com toda a certeza do mundo que o lucro máximo obtido nessa empresa hipotética desse exercício aqui, ó, que faz parte do mercado de concorrência perfeita e tal, o máximo que ela consegue lucrar é 41,33. Não dá para ela lucrar mais que isso, é absolutamente impossível. Então, quando você está lucrando 41,33, você está no seu lucro máximo. Por que é importante para o administrador financeiro conhecer o valor do lucro máximo também? Porque se chegam os empresários, os donos, se for uma empresa de capital na Bolsa de Valores, diz assim para vocês, eu preciso lucrar mais do que 41,33, eu quero um aumento ainda maior do lucro. Aí você vai ter que fazer outras coisas, essas equações não darão mais contas. Com esses resultados, você só consegue lucrar 41,33. Aí é a hora de você pensar em ampliação da sua planta de produção, aí é a hora de você pensar em contratação de mais funcionários, mas observe, não serão mais essas equações. Você contratou mais funcionário, aumentou o custo fixo, vai aumentar o custo variável, porque você vai precisar comprar mais matéria-prima, vai aumentar tudo, vai aumentar esse tipo de custo aqui, que geralmente é relacionado à energia elétrica da produção, se você usar água também relacionada à água e tudo mais. Mas com esses dados aqui, você pode chegar prioritariamente para os altos executivos da empresa e falar, ó, pelas minhas contas, como administrador, nós já estamos trabalhando com lucro máximo. Não dá para lucrar mais que isso. Ah, mas se aumentar, o leigo pode dizer assim, ó, o senso comum, os não formados podem dizer, mas se eu aumentar a produção, eu não lucro mais? A resposta é simples, rápida e direta. Não se lucra mais com o aumento da produção. Se aumentar a produção, o lucro começa a cair. Eu continuo tendo lucro, mas o lucro máximo que eu obtenho é 41,33. Aí a última informação, para nós podermos calcular o GAU lá também, que vocês já viram o que é a primeira ferramenta administrativa que vocês terão de fato. Hoje eu vou tentar passar para vocês pelo menos duas. É a seguinte, ó. Se o meu custo, aliás, meu lucro, gente, desculpem, lucro é obtido a partir de uma parábola desenhada no plano cartesiano, e ele está assim, ó. E essa é a quantidade máxima de peças que eu produzo para obter o lucro máximo. E aqui no 1,07 é o meu lucro, é a minha receita que cobre simplesmente as minhas despesas. A pergunta é, até quando eu posso continuar produzindo sem que eu tenha prejuízo? Observe que apesar do meu desenho não estar mostrando isso, vou fazer um desenho melhor aqui para vocês. Ó, uma parábola, ela é sempre, invariavelmente simétrica. O que eu quero dizer com isso? Ó? A partir do ponto de máximo de uma parábola, esse daqui é o que nós chamamos de x máximo, ou, para o caso específico da administração, nosso Q máximo, nossa produção máxima, nossa demanda máxima, é o que eu tenho que produzir para ter o lucro máximo. E aqui é o mínimo de lucro, 1,07 é a quantidade mínima que eu produzo. Para ter um lucro zero ou mínimo, porque menor que isso é prejuízo,
Observe que a distância que existe daqui até aqui é exatamente igual à distância que existe daqui até aqui. Então, o que eu faço para obter aquela quantidade de peças que, se eu produzir para além, eu tenho prejuízo? Atenção, ó. O que nós faremos? Então, é a quantidade de peças que eu posso produzir máxima para que eu ainda tenha, para que eu não comece a ter prejuízo. Então, atenção, ó. Nós chamaremos esse a produção máxima, o que me dá o máximo lucro. Nós vamos chamá-lo de produção do ponto de equilíbrio. Ainda estou no ponto de equilíbrio. Isso é só pegar o valor máximo, que é advindo lá do lucro marginal, subtrair pelo Q mínimo, que é obtido a partir do ponto de equilíbrio, e a diferença que deu entre os dois, eu somo com quem? Somo novamente com o Q máximo. Como assim, professor? Vamos dar uma olhadinha. Então vamos ver qual é a quantidade máxima que eu consigo obter sem perder o ponto de equilíbrio. Para aquele exercício hipotético, quem era o Q máximo? 4,33. Quando eu faço menos o Q mínimo, que era 1,07, eu vou pensar assim, ó, o que eu estou analisando na parabolinha lá, ó, é a distância que existe daqui do 4,33 até o 1,07. Então, na hora que eu subtraio, eu obtenho essa distância aqui, ó. Na hora que eu somo no Q máximo, eu estou obtendo daqui até aqui, ó. Essa é a ideia. Então, vamos lá, ó. Depois que eu tenho só depois que eu fiz esse cálculo, eu somo de novo com o Q máximo, que é 4,33. Então vamos ver quanto que dá, ó. 4,33, calculadorinha em mãos, ó. 4,33 menos 1,07 tá dando 3,26. Primeiro que está dentro dos parênteses, ó, 3,26. Mais 4,33. Então, 3,26 mais 4,33 está dando 7,59. O que esse 7,59 significa? Aqui é a formulinha, tá, gente? Ó, formulinha, formulinha, formulinha. Lembrando que esse Q máximo é advindo do lucro marginal. O Q mínimo é obtido a partir da fórmula do PE, do ponto de equilíbrio. Esse Q máximo é o mesmo que está aqui, ó, é obtido a partir do lucro marginal, da fórmula do lucro marginal. É obtido igualando o lucro marginal a zero. Agora observem, 7,59. O que isso significa no gráfico, ó, na parabolinha? Aqui eu tenho lucro, aqui eu tenho demanda. Significa assim, ó, supondo que o gráfico dessa função é uma parábola com concavidade voltada para baixo, de fato, significa o seguinte, ó, 1,07 é o mínimo para eu abrir. Aqui eu estou no 0 a 0. Meus custos, minha receita está só batendo nos meus custos. Ou seja, receita está igual a custo, receita igual a custo, lucro igual a zero. Então, lucro não tem, mas estou me mantendo ali. Estou no 0 a 0, estou no ponto de equilíbrio. Na hora que eu consigo produzir 4,33 toneladas, aqui observando o lucro, meu lucro é o máximo que eu obtenho. Se eu passo disso, o lucro começa a cair. Ó. Se eu faço 5, cai mais um pouquinho. Se eu faço 6, cai mais um pouquinho, mas ainda estou lucrando. Ó. Se eu chegar ao ponto de fazer, galera, esqueci o valor, 7,59. Se eu chego a fazer 7,59 toneladas, 7,59 eu igualei aqui o mínimo, ó, lucro quase zero aqui, ó, tá só cobrindo, a receita tá só cobrindo minhas despesas. Eu tô sem lucro de novo. Olha lá, ó, pro gráfico.
Porque uma parábola tem sempre dois pontos. Ó. Se eu quisesse, por exemplo, aqui o lucro deu 41,33, que foi o máximo. Então, por aqui, por exemplo, ó, eu tenho lucro 20. Só que por aqui, mais ou menos, eu estaria produzindo aproximadamente 3 peças. Existe um outro ponto desse lado da parábola aqui, ó, seria mais ou menos o 6 mesmo aqui, ó, onde eu também tenho lucro 20. Então, a parábola, quando eu faço cortes horizontais nela assim, ó, através do lucro, eu tenho sempre 2 pontos de produção que me dá o mesmo lucro. Então, é assim, ó. O ponto de equilíbrio, é por isso que eu não gosto de usar o termo PE. Ó. O ponto de equilíbrio, na verdade, ele é composto por 2 pontos. Para o ponto de equilíbrio, eu tenho um ponto de equilíbrio, que é a minha produção mínima, e tenho um ponto de equilíbrio, que é a minha produção máxima. Esse é o correto que nós vemos em bastante livros, só que aí já de economia aplicada. Então, PE, na verdade, é um ponto, e esse ponto tem 2 coordenadas. Essas 2 coordenadas referem-se a 2 coordenadas no eixo X, que é o eixo horizontal. Eu tenho um Q mínimo, onde meu lucro é 0, tenho um Q máximo, onde meu lucro é 0 também. A partir daquilo, mais do que isso é prejuízo, menos do que isso é prejuízo. Agora, atenção, ó. Qualquer coisa que eu varie dentro desses dois aqui, eu estou trabalhando com lucro. No meio desses dois, exatamente no meio, fica o lucro máximo. Lucro máximo, tá? Galera, entenderam esse conceitinho aqui? Esse conceito é extremamente importante para nós falarmos sobre o GAO, o gatilho de atividade operacional. É esse GAO aqui que nós vimos no texto aqui. Cadê o textinho aqui, o GAO? Porque essa porcentagem de variação do lucro em percentual, ele vai sair, ou é dado pelo exercício, a porcentagem de variação do lucro, ou nós temos que obter a porcentagem de variação do lucro a partir daqui, ó, dessas contas. Aí vai sair a porcentagem de variação do lucro, ó. E a porcentagem de variação no volume de atividade eu vou explicar para vocês agora, na sequência, já da onde que sai esse valor. Por isso eu tenho que repetir. Essa parte aqui vocês entenderam através da parabolinha? Sim ou não? Se não, ficou meio enuviado. Lembrando sempre que o lucro é o morrinho. Ele começa a subir, começa a subir, começa a subir, atinge um ápice do meu lucro com aquela planta que eu tenho de uma fábrica, por exemplo. Ele subiu, começa a produzir, ele começa a cair, cair de novo, até que eu volto novamente para o ponto de equilíbrio. Professor, Pois não. você pode tentar explicar dando exemplo? Porque, tipo, tá ligado? Não entra na cabeça ainda que, tipo, você produzindo mais, você vai ter 0 de lucro, você, tá ligado? Sim, é porque o senso comum, às vezes, ele nos diz o contrário, né? Parece que eu vou produzindo, e produzo mais, o lucro só aumenta. Isso não é verdade. Vou dar um exemplo bem prático. Você tem uma empresa de costura que tem 5 costureiras. Tranquilo? Aí com essas 5 costureiras, com 5 costureiras, você consegue produzir, por exemplo, 200 peças de roupa no mês. Aí você fala assim, ó, olha como isso vai começar a ficar mais claro, ó. Se eu começar a produzir mais peças, eu lucro mais. Você inocentemente pensa assim. Só que para produzir mais do que 200 peças com as 5 costureiras, elas já estão trabalhando no limite da competência produtiva de cada uma delas. Ou seja, elas não conseguem produzir mais que isso. Se 5 costureiras produzem 200 peças por mês, é evidente que cada uma das costureiras, por mês, produz 40 peças. Elas estão trabalhando no limite. Não dá para produzir mais do que 40 por mês cada uma. No tempo de trabalho que elas têm. A gente chama isso de limite da competência produtiva.
Você não consegue produzir mais com as mesmas costureiras. Elas estão lá produzindo bonitinho, cada uma delas 40 peças por mês, totalizando na sua empresa 200 peças. Aí você pensa assim, ó, o que eu preciso fazer para produzir mais do que 200 peças? Bom, se eu contratar mais, eu aumento muito meu custo fixo. Se eu aumento meu custo fixo, eu diminuo meu lucro. Não compensa contratar mais. Ah, sou um cara esperto, vou colocar as costureiras para fazer hora extra. Aí essas 5 costureiras são contratadas no regime CLT. Quem daqui trabalha no regime CLT sabe que dependendo da atividade, a hora extra deve ser paga cada hora de trabalho com acréscimo de 100%. Ninguém vai fazer hora extra se a hora de trabalho da hora extra é igual à sua hora comum. Não compensa, você fica só com ela. E o Código das Leis de Trabalho diz que para algumas atividades, como por exemplo da costureira, a hora extra deve ser paga 100%. Observe o que aconteceu, ó. Seu custo ele aumentou. Então você tentou produzir mais, o que aconteceu? Seu custo aumentou, você vai ter aumento na receita também. Mas a pergunta que eu te faço é: o aumento da receita pela venda de peças vai ser igual? Ele não vai ser igual porque agora a sua mão de obra para o excedente, a partir de 200 peças, sua mão de obra custa dobrado. Então está compensando? Não, mas vamos continuar nesse exemplo das costureiras. Você desassistidamente, sem um profissional de administração financeira, você caiu nessa bobagem de achar que, se ao invés de elas trabalharem 8 horas por dia, para eu cumprir a minha demanda, eu preciso colocá-las para trabalhar 10 horas por dia. Elas vão produzir mais peças? Elas vão produzir muito mais peças, só que as horas excedentes estão a um custo operacional, um custo fixo agora, ó, de 100% do excedente. Então, às vezes, produzir 200 peças compensa. Produzir 201 não compensa mais, porque essa uma peça que passou vai ter um custo dobrado de mão de obra, não está compensando mais. Só que vamos continuar nesse mesmo exemplo aqui para vocês entenderem. Se vocês viram a conta de luz de vocês, e para quem trabalha numa fábrica, por exemplo, a conta de luz é um arrebento, vocês viram que se você trabalha numa certa faixa, por exemplo, você consome de 150, acho que é 150, gente, mas imagina que é um hipotético, se eu não me engano, até 275 kWh por mês, o total de quilowatt-horas no mês, você paga na bandeira vermelha. Aliás, na bandeira verde. Bandeira verde. Isso funciona também para as empresas. Se você trabalha mais do que isso, você cai em outra taxação de energia elétrica. Se você vai trabalhando além, você pode chegar até a bandeira vermelha, onde seu custo por quilowatt-hora aumenta. Vamos voltar lá para a sua fabriquinha de costura. Então, você quer aumentar a sua demanda de 200 peças por mês, com as suas 5 costureiras, você quer aumentar, só que você não pode contratar. Até, às vezes, você não pode nem contratar por questões legais. Se você tem um MEI, por exemplo, você pode contratar, se eu não me engano, até 5 funcionários mesmo. Aí você teria que trocar para o simples, aumenta o imposto, você já caiu em outro tipo de taxação. Aumentou imposto, aumentou despesa, diminuiu o lucro líquido. Olha só como isso é administração financeira, ó, gente. Mas vamos lá. Você aumentou, agora elas de 8 horas por dia, elas vão trabalhar 2 horas por dia. Você fala assim, vou pagar o excedente 2 horas extras a 100% todos os dias. Você aumentou a sua quantidade de energia elétrica. Se você pagava na bandeira verde, agora você vai pagar na bandeira vermelha. Vou colocar aqui BV de bandeira vermelha de energia elétrica. Você vai aumentar para produzir o seu custo fixo de matéria-prima. Opa, acabamos de cair numa situação da parábola. Aqui ficaria mais ou menos assim, ó. Olha só que interessante. Porque pensa no básico comigo, galera.
Essa dúvida deve ser de mais gente, gente. Isso é confuso mesmo. Tem mais gente no senso comum que não acredita que essas coisas funcionam desse jeito. Se você não abrir a sua empresa, ficar sentado no meio da praça, você está no equilíbrio financeiro. Concorda comigo ou não? Seu lucro é zero, sua receita é igual ao seu custo. Portanto, é evidente que à medida em que você começa a produzir, para isso você começa a ter custo, você vai aumentando o seu lucro. Aí chegamos no princípio mais básico da administração financeira. É por isso que algumas empresas preferem fazer o layoff, preferem mandar o funcionário ficar sentado na praça da esquina da casa dele. Porque não está compensando mais produzir, a demanda está muito baixa. Tá, no caso específico daquele exercício que nós vimos, onde você precisa produzir 1,07 toneladas para fazer, você não está conseguindo produzir, o pessoal não está comprando soja, você não está conseguindo produzir isso. O que você faz para gerar os custos? Você abre um layoff na empresa, dá umas férias coletivas por 15 dias, fecha tudo, apaga até a luz, entra em contato com a Eletropaulo, pede suspensão da energia elétrica, suspensão do fornecimento de água por 15 dias, espera o mercado se normalizar e abre de novo. O nome desse processo, que é muito utilizado por administrador financeiro, e são vocês, enquanto administrador financeiro, que toma esse tipo de decisão dentro de uma empresa, às vezes compensa fechar para um layoff ou para umas férias coletivas do que tentar ficar aberto e manter todos os custos fixos e variáveis unitários. Mas voltando aqui para a nossa fábrica de costura, ó. Então a gente vai pensar assim, existe uma quantidade mínima de peças que eu produzo, ela vai estar mais ou menos aqui, o lucro é muito próximo de zero, que eu mantenho ali. Eu não tenho lucro, mas eu consigo pagar todos os meus funcionários, eu consigo pagar a minha energia elétrica, eu consigo pagar. Isso é o lucro mínimo, é o ponto de equilíbrio. É onde meu lucro, o que eu produzo é só o suficiente para eu viver. Não é esse o objetivo do administrador, mas esse é o ponto de equilíbrio. Aí você vai aumentando sua produção, a produção está aqui, ó. Você vai aumentando sua produção, aumentando a quantidade produzida, olha o que vai acontecendo com o lucro, ele vai subindo também, ele vai subindo. Chega um momento em que você extrai o máximo da sua empresa. Trabalhando com colheita é fácil de entender isso. Chega um momento em que você tem um laranjal. Suas laranjas estão no limite cada um dos seus pés de laranja estão no limite de sua competência produzida. Está produzindo, tirando de cada um dos pés de laranja o máximo que ele consegue produzir. Se eu começo a tentar extrair mais no meu pé de laranja, e serve para exemplo da costureira e serve para vários exemplos de atividades produtivas ou empresariais, chega um momento que ele começa a cair. Aí o lucro cai, até ele voltar aqui por ponto de equilíbrio de novo, ó, onde receita é igual a custo e só está compensando ficar aberto. Mas olha que eu estou produzindo pra caramba. Mas por quê? Para produzir pra caramba, eu estou gastando muita energia elétrica. Para produzir pra caramba, eu estou pagando mão de obra excedente, ou seja, estou pagando... tem o maior custo fixo de mão de obra, o custo fixo só relacionado à mão de obra, aumentei meu custo fixo. Se eu aumento meu custo variável de produção, que é energia elétrica, aumento meu custo fixo de mão de obra, porque estou pagando hora extra. Se eu aumento custo, gente, lucro cai, isso é óbvio. E olha lá, o lucro começa a cair, não está mais compensando produzir pouco, então muito. A grande maioria das empresas, a função que descreve o meu lucro, dependendo da minha demanda, ela não é uma reta onde eu só produzo, e à medida em que eu produzo eu lucro mais. Vocês só serão empregados no curso de administração ainda como administradores, porque esse fenômeno é mais complexo de ser entendido do que sugere o senso comum. É por isso que eu volto lá na primeira aula para vocês. É por conhecer pouco de administração científica que aquele coleguinha do cachorro-quente, infelizmente, tá, gente, acaba falindo. É por isso que a maioria das pessoas acha que consegue administrar o seu negócio, não contrata um administrador, não contrata um contador, vai fazendo as coisas sozinhas ali, porque ele realmente acha que ele consegue.
Porque o senso comum, infelizmente, ele ainda diz pra gente que é o contrário, ó. O senso comum acha que o absurdo é assim, ó. A curva que cresce mais rápido em matemática é uma curva chamada curva exponencial. Ela é assim, ó. Então ele acha que se ele produz pouco, aqui é o quê? Aqui é o lucro, ó. Se fosse assim, tudo seria uma maravilha no mundo empresarial, ó. Ele acha que se ele produz pouco, ele lucra pouco, ele vai aumentando a produção, ele vai lucrando mais, e sem infinito, ó, não tem limite. Então ele acha que literalmente assim, quanto mais eu produzo, mais eu vou lucrar. Não é assim, por isso que existem as ciências administrativas. Entendido isso, pessoal? Esse aqui, então, galera, não existe em ramo de atividade nenhum. Quem já trabalhou com bolsa de valores viu que a curva que se segue ali é um tipo de curva chamado curva Fibonacci. A única certeza que você tem quando uma ação começa a subir demais é que ela vai cair de novo, vai subir de novo, vai cair de novo, e sobe mais um pouquinho, cai mais um pouquinho, sobe de novo e cai mais um pouco. E assim, às vezes é o caso de uma empresa também em função da demanda. Então não é uma coisa simples assim de ser entendida, não. Existem funções lucro que são de terceiro grau. Deixa vocês aprenderem o que são lucros, os custos variáveis por produção, aquele CVT que eu passei para vocês, que aí vocês vão entender melhor. Ó. Tem alguns custos que eles são equações do terceiro grau. Então tem algumas funções lucro que elas são assim, ó. Você começa no ponto de equilíbrio, seu lucro aumenta, você foge daqui, ele começa a cair de novo. Aí quando você chega num patamar de produção tal aqui, ó, ele volta a subir de novo, ó, ele tem duas curvas. Ele faz isso, ó, as funções que tem duas curvas aqui são as funções do terceiro grau. Seus custos fixos dependem de três variáveis aqui, ó, são três coisas interferindo nos seus custos variáveis operacionais. Tem um monte de empresa que tem o lucro assim, ó, produz, aumenta, aí ele começa a cair, ele cai até um certo patamar, aí se você passa desse patamar, seu lucro começa a subir de novo, sobe, chega no ponto de lucro máximo de novo, passou disso, ele desce. Então tem vários tipos de características da função lucro. Esclarecida a sua dúvida nesse exemplo prático, sim ou não? Professor, agora você estourou no norte, hein, professor? Ficou claro agora? Ficou claro. Beleza. E novamente, ó, voltando na aula passada, é por isso que alguns empresários, até alguns administradores, defendem o fim da CLT, porque na CLT, consolidação das leis trabalhistas, uma lei federal que anda junto com a Constituição, é por isso que alguns administradores e pessoas pedem o fim dela, justamente para que você tenha uma capacidade administrativa e gatilhos administrativos maiores para que você consiga interferir nos lucros. Por exemplo, ó, ao invés de pagar hora extra, eu negocio com os meus funcionários. O que eu posso fazer? Porque eu preciso produzir mais, eles não vão ganhar 100%, mas eles vão ganhar mais também. Mas pagar 100% é um exagero, mas quanto custa também tirar uma costureira do conforto do seu lar, uma costureira que estuda trabalhando 12 horas por dia, também não dá para ela crescer. Essa discussão é complicadíssima, tá, gente? Sobre o fim da CLT e ser parecido com o Canadá, onde não há CLT, portanto não existe hora extra, e a negociação com o administrador, com o patrão, com o empresário, ela acontece diretamente do funcionário com o empresário. Só um adendo nisso tudo, isso funciona muito bem em países onde o índice de desemprego tende a zero, porque a dificuldade de arrumar uma mão de obra permite uma negociação mais justa entre trabalhador e empresário. Em países em que o índice de desemprego é muito alto, ele pode ir demitindo, até que ele consiga baixar o custo da mão de obra, tanto que toda a mão de obra fica nivelada por baixo. Então isso é legal para a administração, mas também, por outro ponto de vista, é perigoso socialmente. Por isso que é uma discussão que permeia a sociedade aí, com bastante força, essa do fim da CLT. Entendido agora, galera? Vamos voltar lá para o nosso gatilho. Opa, voltando aqui.
Aliás, ao invés de voltar para o gatilho, porque eu acho que essa parte aqui ela é um pouquinho mais complexa de fazer, tá, gente? A porcentagem de variação de lucro não é uma coisa fácil de ser obtida. Até porque, ó, conforme vocês verão nesse exercício, que também estará aqui, que eu não quero que vocês mexam com eles por enquanto, até porque vocês já têm 2 listas para fazer aí, ó. Eu só vou mostrar para vocês porque esse exercício é legal. Os exercícios que traz nessa apostilinha lá da USP aqui, que, novamente, lembrando vocês, que ela é de patrimônio intelectual aberto, ela é livre, é só baixar lá, mas é muito legal. É o que o pessoal lá da ADM da USP usa para estudar e, coincidentemente ou não, todo o nosso conteúdo do nosso curso aqui de AFA, Administração Financeira e Orçamentária, está aqui dentro dessa apostilinha. Ele tem um exercício legal aqui, que é esse daqui, ó, em que ele pede para calcular o GAL aqui, ó, e ele passa os dados, ó, advindos de uma DRE, que vocês falaram que vocês já aprenderam, ó. Então, eu vou aprender a partir dos demonstrativos contábeis de uma empresa que poderia tranquilamente ser uma empresa real, a começar a tirar todos os valores daqui. E aí sim a coisa vai se aproximando mais de uma rotina de trabalho que vocês terão dentro de uma empresa, tá bom? Só que o GAL ele não é tão simples assim de ser retirado, ó. Esse daqui, ó, já está parecido com aqueles que eu falei para vocês. Ó. Considerando que as despesas operacionais apresentadas na DRE representam os custos fixos, o preço de venda, o valor unitário é R$ 130, o valor unitário é R$ 75,40, calcule o ponto de equilíbrio dessa empresa e depois ele coloca aqui, ó, considere uma variação de 10% nas vendas da empresa. GAL é um pouco mais, a gente vai entrar num campo um pouco mais complexo, tanto que ele será o penúltimo conteúdo da nossa prova, porque observem, ó, isso que eu vou dizer para vocês, e vou, depois que eu explicar com muita calma isso, a gente encerra a aula, tá? 10% nas vendas, ele interfere na receita. Interferir na receita não significa interferir no lucro, tá, gente? Então, uma variação nas vendas, por exemplo, tem dia que eu vendo 100, tem dia que eu vendo 200, tem dia que eu vendo 150, existe uma variação ali na quantidade de vendas. A variação da quantidade de vendas, ou seja, na minha receita, não é igual à variação do meu lucro. E o que vai na fórmula do GAL, e é aqui que a galera tropeça, isso cai muito em concurso público, tropeça muito. E realmente o administrador financeiro, ele trabalha muito com os gatilhos, porque o gatilho é onde você pode interferir. Ó, no GAL, pode olhar que na fórmula do GAL aqui, administrador financeiro trabalha muito com isso. O que entra é a porcentagem de variação do lucro. E aí a porcentagem de variação no volume de atividade. Isso eu vou mostrar para vocês como é que a gente extrai. Vou começar a explicar só agora e a gente não vai entrar a fundo nisso porque isso parece simples, mas é um cálculo grande. Observem, lá naquele exemplo que eu dei para vocês na produção de soja, que eu tinha um valor mínimo, que era 1,07, era um intervalo, ó, e tinha um valor máximo, que era 7,59. Aqui a minha empresa fica no 0 a 0, ou seja, no ponto de equilíbrio, e aqui a minha empresa fica no 0 a 0 também, que é ponto de equilíbrio, ó. Essa variação aqui da minha produção, do meu Q, ele me mostra 2 lucros distintos. Vê se vocês concordam. Nesse momento aqui, o meu lucro é igual a 0 e aqui o meu lucro é igual a 0, mas representa uma variação no lucro, ó. Essa variação que nós temos no lucro é o que nós chamamos de, olha aqui, porcentagem de variação do lucro. Quando se meu lucro começa a interferir a variação da minha receita, volume de atividade, volume do que eu vendo, porque o que eu vendo, a minha demanda também interfere diretamente na minha atividade. Ó. Se eu sou um agricultor e eu colho 100 laranjas por mês e agora eu passo a colher 50, isso é o que nós chamamos de volume de atividade, é o volume relativo à receita.
e aqui é o volume relativo ao lucro. Quando a gente aprender a tirar essas duas porcentagens de variação do lucro e porcentagem de variação da minha atividade ou receita, a gente vai aprender a trabalhar com esse gatilho, ó. Esse gatilho, ele mostra para mim para onde a minha empresa pode crescer. Olha só isso, ó. Quanto maior o GAL, lembrando que GAL, ó, é gatilho ou grau, alguns livros chamam de gatilho, outros chamam de grau, de alavancagem operacional. Olha aqui o que está dizendo, ó. Se o resultado é 2, significa que eu tenho a oportunidade de dobrar o meu lucro, ó. Olha só isso. Quanto maior o GAL da empresa, maior a capacidade de sua alavancagem. Sendo 2, por exemplo, sendo o resultado 2, por exemplo, indica que, ocorrendo um aumento de vendas de 1%, o seu resultado, o lucro, aumenta em 2%. Ou seja, esse 2 é um índice que dobra o meu lucro em relação às minhas vendas. Então, como o GAL é algo que eu vou precisar aí de pelo menos 2 horas para explicar para vocês legalzinho como é que funciona, mas ele realmente é um gatilho, tá, gente? Gatilho de alavancagem operacional ou grau de alavancagem operacional. Aqui a gente já começa a brincar legal, tá? Aqui é onde você olha assim e diz, meu, o gatilho operacional, o gatilho de alavancagem operacional da minha empresa tá alto, legal, posso pedir para o pessoal produzir mais. O gatilho da minha empresa está baixo. Tem que começar a pensar em demissão, tem que começar a pensar em redução de despesa. Vou ter que chegar lá na galera da RH, aí é mais prático. Tem que chegar lá na galera da RH e dizer, ó, despesa está alta, o consumo de papel está alto, pode diminuir o número de impressão, vou diminuir a quantidade de papel que eu mando para cá. Chega lá nos funcionários e diz assim, ó, gente, o desperdício dentro do restaurante está muito alto, o restaurante é despesa, vou pedir para vocês diminuírem a quantidade de comida, vou trocar o refrigerante por suco. É vocês que tomam todas essas decisões, vocês como futuros administradores que tomarão todos esses tipos de decisão. Essa parte que a gente vai começar a entrar, a partir do momento que vocês começarem a entender os conceitos aqui, ó, são as partes mais legais da administração, é a hora que começa a interferir mesmo. Hoje não deu tempo da gente falar do custo fixo, porque é complicado também de como reduzir custo fixo. Então, para a próxima aula, nós falaremos só do grau de alavancagem operacional, do GAL, falaremos sobre custo fixo e, finalmente, falaremos de custo fixo, como que o administrador interfere nos custos fixos, e falaremos também sobre índice de liquidez. Índice de liquidez, esses são os assuntos da próxima aula. Para isto, pessoal, quando eu mandar esse PDF para vocês, eu ia pedir para que vocês dessem uma lida. É claro que aqui, de novo, ó, esse é um material de estudo, ó, da análise custo, volume e lucro, ponto de equilíbrio. E agora vocês têm palavras-chave. Se vocês quiserem ler sobre equilíbrio financeiro na própria internet, ponto de equilíbrio e tudo mais, fiquem à vontade, inclusive para me trazer dúvida, ó. Decisão operacional, esses postulados estratégicos, não. Eu queria que vocês lessem a parte que fala daqui, ó, aqui, ó. Lembra na primeira aula que eu falei para vocês sobre liquidez e a importância da liquidez? Esse texto aqui vai discutir exatamente sobre isso. Se para a próxima aula vocês já tiverem lido isso, vocês me ajudarão muito, tá, gente? Então, olha o que vocês vão começar a ler, ó. Aqui na página 22, quem tiver com papel, eu queria que vocês lessem esse texto que fala da liquidez versus rentabilidade. Aqui ele vai explicar, aqui ele não explica de uma forma profunda o que é liquidez, eu vou explicar para vocês na próxima aula o que é liquidez e rentabilidade. Por quê? Porque depois liquidez, rentabilidade, custos fixos vão começar a entrar aqui nas fórmulas do lucro bruto. Lucro, eles vão entrar aqui, ó, lucro é igual a receita menos custo. Nós vamos começar a entender melhor disso.
E ele vai entrar também na fórmula do lucro líquido, entra a liquidez. Lucro líquido é o lucro bruto menos as despesas. A liquidez vai começar a interferir nas nossas decisões aqui, ó. É líquido ou não é? E já vai ajudar a gente lá na hora que a gente entrar no próximo capítulo. Isso eu estou pensando em deixar para vocês para P2, que é administração de estoque e capital de giro. Tá bom, gente? A aula de hoje eu encerro por aqui. O que vocês têm para fazer? Queria que vocês derivassem essas funções aqui, ó, derivadinha básica, tá vendo, ó? E que vocês começassem a mexer com essa lista, ó. Nessa lista aqui, diferente da outra, dá para vocês resolverem o exercício 1, 2, 3, e ele só tem esses 3, mas o 3 tem A, B, C, D, E, F, G. Queria que vocês já mexam com ela inteira, tá? Que é a lista 1 aqui. A lista 2 só não dá para a gente fazer, por enquanto, o exercício 3, por enquanto. Mas aí o exercício 3 eu farei com vocês ele inteiro na aula. O 3 já é mais parecido com o exercício real. Isso é um demonstrativo contábil, podia ser de uma empresa de verdade. E aí, a partir do demonstrativo contábil, nós vamos sair com as funções. Vamos começar a estudar lucro mínimo, lucro máximo. E vamos ver o que a gente poderia fazer por essa empresa aqui para aumentar os lucros dela. Tá bom, galera? Então não faltem na próxima aula. Então eu queria que vocês mexessem com a lista. Olha a lição de casa aí de vocês. Mexam com a lista e leiam o texto. Liquidez versus rentabilidade da página 22. Ó, página 22 do PDF de estudos que eu mandarei para vocês. Tá bom, gente? Essa é a liçãozinha que vocês têm para casa aí. Na próxima aula eu já vou falar com vocês sobre o trabalho e já vamos começar a nos preparar para a prova também. Nossa prova será no dia 28 de abril. Ela valerá 6 pontos. E a lista de vocês, que eu estarei enviando para vocês no dia 14 de abril, eu vou enviar a lista de exercícios valendo 4 pontos, ela será enviada no dia 14 de abril para ser entregue no dia 28, tá, gente? Então vocês terão 2 semanas aí para fazer a lista, lembrando que boa parte dos exercícios da lista, valendo nota, eu já terei resolvido em sala. Alguma dúvida, galera? Dúvidas, lamúrias,